Oi pessoal, meu nome é Ricardo Gomes, sou professor de História, trabalho nessa parte de concurso e pré-vestibulares há quase 20 anos e trabalho aqui com o CPE no concurso da SPSEX há 7 anos e a novidade é que no próximo ano nós iremos nos ver no EAD, beleza? Então nesse momento eu vou aqui tratar com vocês da linha do tempo da história do Brasil, porque o concurso da SPSEX tem em seu programa o programa é constituído pela história do Brasil. Então, a gente vai fazer aqui uma explanação dos vários momentos da nossa história e assim a gente vai situando o programa da SPSEX em cada um desses períodos da história. Por exemplo, temos aqui a chamada linha do tempo da história do Brasil. Então, simbolicamente, estou colocando Cristo aqui. 1500 é o ano em que os portugueses chegam ao Brasil. 1530 é o período em que a colonização efetivamente começa no país. 1822 temos a independência do Brasil. 1889 a proclamação da República. De 1889 até 1930 temos aqui a chamada República Velha. 1930 a 45 temos a Era Vargas. Final de 45, principalmente a partir de 46 a 64, temos a República Populista ou Liberal. 64 a 85 temos a República Militar. E de 85 até hoje temos o período da chamada redemocratização do país, tá bom? E a gente vai começar, portanto, fazendo uma explanação aqui, a partir do momento em que os portugueses chegaram ao Brasil. Quando a gente pergunta para alguém quando foi que começou a história do Brasil, é comum que as pessoas respondam que foi em 1500. Mas 1500 não foi o início da história do Brasil. Porque antes de Cristo, nós tínhamos pessoas habitando esse país. Então, antes de 1500, o que quer que tenha acontecido no Brasil, a gente chama de pré-história do Brasil. 1500 não é o início da história do Brasil, mas é o momento em que a história do Brasil começa a ser inserida no contexto internacional a partir da situação da expansão marítima, em que os portugueses vieram para cá e mexeram com a nossa realidade. 1500 oficialmente é o ano em que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Mas de 1500 até 1530, a gente se refere a esse período da nossa história como sendo período pré-colonial. Por que período pré-colonial? Porque os portugueses, ao chegarem aqui, eles não colonizaram efetivamente essas terras. Nesses 30 anos iniciais, eles sonharam em encontrar aqui no Brasil, em larga escala, minérios preciosos, mas não foi o caso. Mas eles perceberam que o Brasil tinha algum tipo de riqueza. Então, 1501, 1502, 1503, tivemos as chamadas expedições exploradoras, que vieram para cá averiguar o potencial que o país teria para oferecer para o mercado europeu, para o mercado português. Mas acontece que os portugueses sonhavam em encontrar metais preciosos aqui, só que neste momento eles não encontraram em larga escala. Vale lembrar que nesse momento em que os portugueses chegaram ao Brasil, estava acontecendo a transição na Europa do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. E o capitalismo, em sua fase inicial, ele é chamado de mercantilismo. Capitalismo comercial ou mercantilismo. E é muito importante que a gente comece a aprender a história do Brasil a partir disso aqui. Porque o mercantilismo era uma política de intervenção do Estado na economia e foi através desta política de intervenção que os portugueses começaram a colonização dessas terras. Em linhas gerais, o mercantilismo tinha as seguintes características: o chamado metalismo,
que foi a busca de metais preciosos, metalismo bulionismo. Tínhamos a balança comercial favorável, que consiste na relação entre importação e exportação. A balança comercial é favorável a um país quando esse país exporta mais do que importa. Temos o protecionismo, em que cada nação protege a sua economia do país concorrente, e o colonialismo. No colonialismo, um país faz de outro sua colônia, como foi o caso do Brasil, que se tornou colônia de Portugal. E dentro do colonialismo não podemos esquecer o chamado Pacto Colonial, que consiste no seguinte: uma colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. 1530, os portugueses se decidiram efetivamente pela colonização do Brasil. Por quê? Porque o Brasil estava correndo risco de ser tomado pelos franceses, que não aceitavam a divisão do mundo que Portugal e Espanha fizeram em 1530, que fizeram em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas. Então, a ameaça do Brasil ser tomado pelos franceses e o fato do comércio das especiarias orientais não está sendo mais tão favorável aos portugueses, esses dois acontecimentos determinaram a decisão de Portugal de finalmente colonizar o Brasil. E aqui começa efetivamente a nossa colonização. É por isso que de 1530 a 1822, a gente se refere a esse período da história como sendo período colonial. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Por exemplo, o autor Boris Fausto, que é um autor cujo livro está na bibliografia do concurso da SFSEX, ele chama atenção para o período de 1808. Porque o período de 1808 foi aquela fase em que o rei de Portugal, D. João VI, se mudou de Portugal para o Brasil, fugindo das invasões napoleônicas. E ao chegar aqui em 1808, ele teria quebrado esse pacto colonial. E, por isso, existem autores que consideram que o período colonial brasileiro, de fato, já está terminando em 1808. Então, a gente tem que ficar antenado nessa situação aqui, nesse detalhezinho aqui, tá bom? Como é que começa efetivamente a colonização do Brasil? Primeiro Marquinhos Afonso de Souza veio para cá, com alguns homens, com as primeiras mudas de cana-de-açúcar, e ele se instalou na região que hoje é São Paulo, e que na época foi fundada lá a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, e o engenho do governador. Mas aqueles homens ali, naquele momento, não deram conta de colonizar toda a parte do Brasil que cabia a Portugal pela divisão do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas cortava o Brasil na altura de Belém do Pará ao norte e Laguna Santa Catarina ao sul. Desse limite para o litoral, para o leste, essa parte do Brasil pertencia a Portugal. E como os portugueses perceberam que aquele grupo de homens em São Vicente não daria conta de colonizar todo o território, os portugueses trouxeram para cá, a partir de 1534, o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram criadas no Brasil no século XVI e elas duraram até o século XVIII. Então, durante esse período, o Brasil foi loteado, foi dividido em 15 grandes lotes de terra. E esses lotes de terra eram oferecidos pelo governo português a pessoas ligadas à nobreza europeia e que tivessem condições financeiras de colonizar essas terras aqui. Mas desse montante de 15 grandes lotes, 15 capitanias, São Vicente inicialmente obteve algum sucesso. Depois Pernambuco, sob a administração de Duarte Coelho, prosperou fundamentalmente por conta do investimento feito em cana-de-açúcar. E aí, do total desses 15 grandes lotes, apenas esses dois prosperaram, São Vicente e Pernambuco, e depois Pernambuco ultrapassa em importância econômica a capitania de São Vicente. Mas, como um todo, o sistema fracassou.
Mas um ponto positivo do sistema de capitanias hereditárias é que a ocupação do território efetivamente começou. Para tentar organizar o sistema de capitanias, que não havia dado tão certo, o governo português, em 1548, criou o sistema de governo geral. E a gente teve de 1548 até 1808, quando D. João VI veio para o Brasil, o sistema de governo geral no país. Geralmente a gente fala dos 3 primeiros governadores gerais: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Mas o Brasil não teve somente esses 3 governadores gerais. Tivemos governadores gerais até 1808. É que depois o termo governador geral é substituído por outro. E aí os caras eram chamados no Brasil de vice-rei. E quando o rei veio para cá, D. João VI, não havia mais necessidade de existir aqui o governador geral. E assim, portanto, a gente não ouve mais falar de governador geral a partir de 1808. Quando a gente fala desse período aqui colonial, é importante que a gente destaque 2 atividades econômicas de peso no Brasil, no período colonial. Quais foram essas atividades econômicas? Nós tínhamos inicialmente a cana-de-açúcar e tínhamos também a mineração. Vale lembrar que nesse período pré-colonial aqui, de 1500 a 1530, as atividades econômicas que foram muito exploradas, ou pelo menos a atividade econômica que foi muito explorada, foi o pau-brasil, a exploração do pau-brasil, a extração do pau-brasil. Então, no período pré-colonial, o pau-brasil foi muito explorado, mas nesse período colonial aqui, a cana-de-açúcar e os minérios preciosos lá da região de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, foram as principais atividades a serem exploradas. E vale dizer que tanto a exploração da cana-de-açúcar quanto a mineração foram 2 atividades econômicas que subsistiram principalmente por conta do trabalho escravo. E quem foi escravo no Brasil? Quando a gente fala de escravidão, a gente precisa destacar tanto a escravidão indígena quanto a escravidão africana, a escravidão do negro africano. Num primeiro momento, quando os portugueses vieram para cá, a relação inicialmente que foi travada do europeu com o índio é considerada por muitos autores como sendo uma relação amistosa. Mas a partir do momento em que os portugueses começam a escravizar os índios, então uma relação conflituosa começa a se desenrolar. A Igreja Católica teve um papel fundamental nesse período da colonização do país, porque a Igreja estava sofrendo na Europa com a Reforma Protestante, que começou em 1517, e a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. Então houve a necessidade, pelo Concílio de Trento de 1545, na Itália, de espalhar o catolicismo pelo mundo, para abarcar um número maior de fiéis. E os padres jesuítas foram mandados para a América, vieram para cá, e deram uma ajuda muito grande na colonização, porque os padres fizeram um trabalho de catequese do índio. E alguns autores até dizem que os índios foram domesticados, tá? E eu estou até falando entre aspas, porque é como se o índio fosse um animal, um bárbaro, né, que pudesse ser domesticado, tá bom? O índio começou a ser escravizado e os índios, claro, fugiram da escravidão. Então houve uma situação aí bastante conflituosa. Muitos índios morreram por conta da guerra que esses europeus impunham aos mesmos, a chamada guerra justa, quando o índio não se submetia ao domínio estrangeiro, ele era massacrado. E tivemos também as doenças trazidas pelos europeus, porque imagine que o índio nunca tinha tido uma gripe, um sarampo, e o europeu vem para cá e traz essas doenças, e grande parte dos índios foi dizimada no Brasil. Tínhamos no país entre 3,5 a 5 milhões de índios, e o extermínio
de grande parte desses índios foi considerável já a partir desse momento do período colonial. E aí, como a escravidão indígena não atendia às necessidades da colonização portuguesa, os portugueses optaram por trazer para cá o africano. Não havia população suficiente em Portugal para ser trazida para cá e ocupar o território. Daí os portugueses optaram pela escravidão negra, que eles já desenvolviam naquele processo de busca de um caminho marítimo contornando a África que levasse os portugueses às especiarias orientais. E aí os portugueses trouxeram os negros para cá. É importante que a gente diga que a escravidão do índio, ela começou no século XVI e ela foi até o século XVIII. O Marquês de Pombal, que foi importante no reinado de Dom José I, entre 1750 e 1777, foi quem acabou com a escravidão indígena no século XVIII. Mas a escravidão negra, ela durou até o século seguinte. Ela só foi extinta aqui, ó, em 1888, pela Lei Áurea, assinada durante o governo de Dom João, aliás, de Dom Pedro II, mas no momento em que a filha dele, a princesa Isabel, estava na condição de regente, tá bom? Bem, a mineração, ela começou a se desenvolver principalmente no início do século XVIII. E foi basicamente o período de 60 anos, o auge da mineração no Brasil. E o ouro foi achado principalmente pelos bandeirantes, que eram os habitantes da falida São Vicente, que adentraram o território brasileiro, foram cada vez mais para o interior, no movimento de bandeiras, e encontraram as jazidas de ouro no Brasil. Vale lembrar que a produção açucareira, ela foi considerável no período colonial, mas depois que os holandeses, que haviam invadido o Nordeste brasileiro em 1630 e que ficaram aqui até 1654, depois que eles foram embora do Brasil, foram expulsos do Brasil, eles passaram a produzir açúcar na América Central, nas Antilhas, e a produção açucareira do Brasil entrou em decadência por conta da concorrência holandesa lá fora. Então, quase 50 anos depois desse declínio, com a saída dos holandeses, Portugal tomou um novo fôlego quando o ouro finalmente foi achado lá na região das Minas Gerais. E aí a gente tem de 1700 até 1760 o auge da exploração mineradora aqui no Brasil. Mas o ouro escasseou. O ouro escasseou e por conta da exploração mineral, o governo português desenvolveu uma prática muito profunda de centralização sobre sua colônia, porque o contrabando de ouro era considerável. Então, o Marquês de Pombal, por exemplo, como ministro do rei de Portugal, Dom José I, insistiu na derrama, aquela cobrança violenta dos impostos em metais preciosos em Minas Gerais, e por conta desse arroxo metropolitano, no final do século XVIII, a gente teve aqui no Brasil alguns movimentos separatistas, como a Inconfidência Mineira de 1789, a Conjuração Baiana de 1798, a Revolução Pernambucana de 1817. E aí, pessoal, quando a gente fala desses movimentos separatistas do final do século XVIII, a gente já está se preparando para analisar um outro momento da história do Brasil, que é a luta de brasileiros para acabar com a condição de colônia que o Brasil tinha, né, e lutar por um país independente. E esse momento de transição, ele merece destaque exatamente aqui, ó, em 1808, quando chega a família real portuguesa ao Brasil. Dom João chegou ao Brasil porque ele estava fugindo do expansionismo napoleônico lá na Europa. Napoleão havia invadido Portugal. Portugal não queria se submeter ao bloqueio econômico que Napoleão impôs à Inglaterra. Por isso, ao ter o país invadido, a família real portuguesa se mudou para cá. Dom João veio para o Brasil e ficou aqui no Brasil de 1808 a 1821, é o período joanino. E quando a gente fala de independência do Brasil, a gente pode dizer sem medo que
Quem organizou a independência do Brasil foi Dom João VI, não porque ele queria tornar o Brasil um país independente, mas porque ele era o rei. Ele havia se mudado para o Brasil e ele queria viver num lugar que fosse ideal para um rei viver. Ao chegar ao país, ele abriu os portos do Brasil às nações amigas em 1808, favorecendo principalmente a Inglaterra. E aí, um detalhe importante, a abertura dos portos em 1808 é a quebra do Pacto Colonial Brasileiro. Essa medida é a primeira medida em favor da independência do Brasil. Outra medida, 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves por Dom João. Então, a abertura dos portos em 1808, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido em 1815, são duas medidas que preparam o caminho para a independência do Brasil. Mas em 1820 houve em Portugal uma revolução, chamada Revolução do Porto, em que os portugueses exigiram a volta do seu rei. Dom João foi embora, mas ele deixou o seu filho aqui, Dom Pedro I, como regente. E aí Dom Pedro I era regente de 1821 até 1822, e aí em 1822, ele, associado a uma elite escravocrata e latifundiária no nosso país, Dom Pedro e essa elite, organizam a independência do Brasil. Então entramos agora numa outra fase da nossa história, que é o período imperial, tá bom? Que começou em 1822 e se estendeu até 1889. O Brasil aqui não é mais uma colônia de Portugal. O Brasil, em 1822, passa a ser um país independente de Portugal, muito embora preso ao poderio econômico da Inglaterra. Esse período aqui que nós chamamos de período imperial é subdividido em 3 fases. Por exemplo, de 1822, que é o ano da independência, até 1831, chamamos a isso aqui de primeiro reinado. Correspondeu a um período de 9 anos em que Dom Pedro I era rei do Brasil independente. Mas o paradoxo disso é que ele era rei do Brasil independente, muito embora fosse de nacionalidade portuguesa. Mas ele não aguentou a pressão de 9 anos de governo difícil, inflação alta, problemas com o absolutismo que ele impôs, o poder moderador na Constituição de 1824, Pernambuco, na chamada Confederação do Equador, do Frei Caneca, reagiu a esse absolutismo, Frei Caneca foi morto. Então, várias medidas do governo de Dom Pedro foram desagradando pouco a pouco os brasileiros, a elite brasileira, e em 31 ele abdicou, foi embora, mas deixou o filho dele aqui de 5 anos, Pedro de Alcântara, que era um garoto e por isso não podia ser imperador. Então, de 1831 até 1840, como o menino Pedro de Alcântara não podia receber o título de imperador, não poderia governar o Brasil naquele momento, o Brasil viveu uma fase muito difícil da sua história, que a gente chama de regência, ou período regencial, que durou de 1831 até 1840, foram 9 anos. Foi um dos períodos mais instáveis da história do Brasil, porque ali tivemos 4 regentes, ou melhor dizendo, 4 regências. A regência trina provisória, que durou cerca de 2 a 3 meses em 31. Tivemos a regência trina permanente, que durou de 31 a 35. Em 34 tivemos o ato adicional, que modificou a Constituição de 24. E esse ato adicional, ele transformou a regência que era trina em regência una. E de 35 a 37, já com as mudanças do ato adicional, tivemos a regência una do padre Feijó, que renunciou sem que o mandato de regente dele acabasse. E aí ele foi substituído por Araújo Lima, que governou como regente de 1837 a 1840. E em 40, a regência finalmente acabou, porque o Partido Liberal promoveu o que é chamado na história de golpe. O golpe da maioridade. E aí, com o golpe da maioridade,
um garoto de 15 anos incompletos, Dom Pedro II, se torna imperador do Brasil. O pai dele governou o Brasil por 9 anos, Dom Pedro I, e ele governou o Brasil por 49 anos. Então, nesse período de 49 anos, tivemos aqui o que na história chamamos de Segundo Reinado. E o Segundo Reinado foi muito rico de acontecimentos. Por exemplo, no Segundo Reinado nós tivemos o parlamentarismo às avessas, que foi implantado em 47. Tivemos a Guerra do Paraguai, que durou de 1865 até 1870. Tivemos também aqui, em 1850, o chamado surto industrial, que durou de 1850 a 1873. É a conhecidíssima Era Mauá, o Barão de Mauá, por conta daquele bom momento da nossa economia, o bom momento promovido pelo desenvolvimento da economia cafeeira, né? Então, aquele bom momento da economia cafeeira ajudou a alavancar o desenvolvimento industrial. E nesse desenvolvimento industrial, o Barão de Mauá ajudou a trazer a primeira estrada de ferro para o Brasil, foi um mega empresário para os padrões daquela época, né? E a gente teve, a partir do final da Guerra do Paraguai, a partir de 1870, toda uma conjuntura que levou pouco a pouco o Brasil a não querer mais viver aquela situação política do Império. E aí toda uma situação acontece que vai levando pouco a pouco o Brasil à República. Então, pessoal, nesse período aqui, do final da Guerra do Paraguai até 1889, nós tivemos 4 questões que foram responsáveis pela queda do Império. Tivemos a questão militar, a questão religiosa, a republicana, vou botar logo aqui a republicana, militar, republicana, religiosa, e tivemos a questão abolicionista. O que foi a questão militar? O exército voltou da Guerra do Paraguai forte, fazendo exigências ao imperador e defendendo a república e a abolição da escravatura. O republicanismo começou a ganhar força na questão republicana quando, em 1870, foi publicado o Manifesto Republicano no Rio de Janeiro. E em 73, em São Paulo, em Itu, surgiu o Partido Republicano Paulista, que passou a fazer uma grande defesa da República no Brasil. A questão religiosa foi quando a Igreja Católica se colocou contrária à participação dos maçons na Igreja, e o imperador foi contra isso e não permitiu que as imposições papais fossem postas em prática aqui no Brasil, proibindo os maçons de fazerem parte da Igreja Católica. E a questão abolicionista. A luta contra a escravidão foi crescente nesse período e várias leis abolicionistas surgiram. Em 1850, por exemplo, tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. No início da década de 70, do século XIX, tivemos a Lei do Ventre Livre. Tivemos também, em 1885, a Lei dos Sexagenários, que proibiu a escravidão, que libertou os escravos a partir dos 65 anos de idade. E, finalmente, em 1888, tivemos a Lei Áurea. E um ano depois, a proclamação da República, porque o republicanismo cresceu no Brasil, os cafeicultores eram uma força poderosíssima no país, e eles queriam poder mandar e desmandar na economia e na política de seus estados. Então, aquele poder moderador nas mãos de um imperador que controlava a vida política do país não satisfazia mais a essa elite oligárquica cafeeira. E aí, na proclamação da República, grande parte desse segmento de cafeicultores vai dar apoio aos militares que estarão à frente aí juntos da proclamação da República. Portanto, de 1889 até hoje, o Brasil entrou numa nova fase, que a gente chama de fase republicana. Então, esse período da história do Brasil é a chamada República.
como é que a gente subdivide a República? Ó, de 1889, que é o ano da proclamação, até 30, a gente chama isso aqui de Primeira República, ou República Velha. Tivemos os dois primeiros presidentes do Brasil, dois marechais. Primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca, que teve que sair da presidência. De certa forma, foi forçado pela Marinha a fazer isso na Revolta da Armada. E o vice dele, Floriano, se tornou presidente no lugar de Deodoro e governou até 1894. O período de governo desses dois presidentes, que eram marechais, é chamado na história de República da Espada. E a partir de 1894, Prudente de Moraes, um civil, cafeicultor, se tornou presidente do Brasil. Então, de 1894 até 1930, temos aí a chamada República Cafeeira. E quem mandou na política do Brasil nesse período foram o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. É a época do coronelismo, do mandonismo, do voto de cabresto, das fraudes nas eleições. Mas em 1930, isso muda, porque um gaúcho, ex-governador do Rio Grande do Sul, chamado Getúlio Vargas, com apoio dos tenentes, do Partido Democrático de São Paulo, com o apoio da oligarquia mineira, que havia rompido com São Paulo depois, e principalmente na crise de 29, que afetou a cafeicultura, se juntaram e derrubaram o último presidente da República Velha, que foi o Washington Luiz. Então, de 1930 a 45, nesse período aqui, temos a famosíssima Era Vargas, que durou 10 anos, aliás, que durou 15 anos, e que foi dividida em 3 períodos: governo provisório, de 30 a 34, governo constitucional, aliás, provisório, de 30 a 35, constitucional, de 35 a 37, e o Estado Novo, de 37 a 45, que é a famosíssima ditadura varguista, o Estado novista. Nesse período de 15 anos, já em 30, Vargas, através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criou as leis trabalhistas, como o salário mínimo, férias anuais remuneradas, descanso semanal remunerado, dentre outras conquistas. Em 37, ele deu um golpe, porque em 30 ele era chefe provisório do governo. Em 34, com uma nova Constituição, ele foi oficializado presidente do Brasil depois de uma eleição indireta. O mandato dele de presidente seria de 34 a 38, mas em 37, sabendo que no ano seguinte o mandato dele ia acabar, ele deu um novo golpe, através de um plano chamado Plano Cohen, ou Plano Cohen, como alguns falam. E de 37 a 45, Vargas governou o Brasil sem Congresso Nacional, sem vice-presidente. E era comum de Vargas governar o Brasil através de decreto-lei. Criou o Departamento de Imprensa e Propaganda para fazer a propaganda dele como pai dos pobres, e ele conseguiu fazer isso eficientemente. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, colocou o Brasil na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, e teve, em função desse apoio dado contra o eixo na Segunda Guerra Mundial, financiamento dos Estados Unidos para tirar do papel o seu projeto de industrialização de base para o nosso país. Tá? Mas em 45, a guerra acabando, há uma pressão para que Vargas também deixe o governo. Não era concebível que um presidente autoritário tivesse mandado o seu exército para lutar pela democracia na Europa. O exército brasileiro é vitorioso naquela guerra contra a ditadura nazista, e esse exército teria que voltar para um país aonde ele seria governado por um ditador. Então não havia mais clima para Vargas, e aí Vargas é pressionado a deixar o governo. Há eleição no final do ano, 45, e é eleito até o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito pelos dois partidos que apoiavam Vargas, o PTB e o PSD. E aí, portanto, de 45 a 64, esse período da nossa história aqui, ó,
ele é conhecido como República Populista. Ou então você pode encontrar como sendo República Liberal, ou ainda período democrático. Quais presidentes governaram o Brasil nesse período? Tivemos primeiro Eurico Gaspar Dutra. Em 51, Vargas voltou, foi eleito agora, democraticamente, não fez um governo antidemocrático, ele foi eleito e, como ele disse, voltou nos braços do povo em 51. Criou a Petrobras em 1953 e, pelo nacionalismo dele, pelo fato dele bater de frente com os interesses dos capitalistas internacionais no Brasil e contra os interesses da elite brasileira que se opunham ao seu governo, Vargas acabou se matando em 54. De 54 a 56, o Brasil foi governado por 3 pessoas. Pelo vice de Vargas, Café Filho, que renunciou pouco tempo depois, e aí assumiu Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, que foi derrubado da presidência pelo general Henrique Teixeira Lott, que acreditava que a posse de Carlos Luz era uma tentativa de impedir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek. Carlos Luz foi derrubado, Nereu Ramos, presidente do Senado, assume, e aí em 56, finalmente, Juscelino Kubitschek toma posse. Desenvolve uma política chamada de desenvolvimentismo. O Brasil cresceu no governo dele, se modernizou, ele trouxe as grandes montadoras de automóveis para o país, mas o desenvolvimento do governo Juscelino foi um desenvolvimento muito centralizado no centro-sul do país, sul-sudeste. A disparidade para o Nordeste foi tão grande que Juscelino, em 59, criou a SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para tentar equilibrar esse atraso regional que a política de seu governo intensificou em favor do centro-sul do país. Mas não deu jeito. A SUDENE virou um antro de corrupção. O governo de Juscelino acaba, começa o de Jânio Quadros, que nesse contexto de Guerra Fria quis fazer uma política internacional independente, chamou Che Guevara para visitar o Brasil, homenageou Che Guevara, naquele momento em que Cuba havia passado pela Revolução Cubana de Fidel Castro. Os Estados Unidos não viam com bons olhos um presidente do Brasil se aproximar de seu inimigo, a União Soviética, na Guerra Fria. E aí há toda uma pressão em cima de Jânio Quadros, ele renuncia depois de 7 meses de governo, e aí o vice dele assume, que era João Goulart. João Goulart assumiu em 61 e foi derrubado em 1964, no que é conhecido na história como golpe militar. João Goulart foi derrubado acusado de ser comunista, e ele não era comunista, mas a principal oposição que era feita a João Goulart por parte da elite brasileira é que João Goulart, ele tinha em seu programa umas tais reformas de base, onde ele queria, por exemplo, dar direito de voto para o analfabeto, fazer uma reforma educacional, e ele queria promover a reforma agrária. E foi por conta, principalmente, da reforma agrária que era pretendida por João Goulart, que a elite se mobilizou, e foi feita a famosíssima Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, em que um grande contingente, principalmente da classe média e alta no Brasil, saiu às ruas, e nesse cenário todo, sob uma suposta ameaça de que os comunistas estavam preparando e apoiando o governo de João Goulart para tomarem o Brasil, que os militares saíram às ruas. E aí, entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964, acaba essa fase do governo, que é chamada de República Populista, ou liberal, ou democrática, e aí começa a chamada República Militar, que durou 21 anos, de 64 a 85. Então, temos aqui a República Militar. Sabe o que é explorado muito no concurso da SFSEX, nessa parte aqui? É o milagre econômico. O milagre econômico, né, que se desenvolveu entre 1969 a 1973. Isso aqui é o período do milagre.
Esse regime militar, a ditadura militar, foi um período em que o Brasil teve como presidentes eleitos indiretamente Castelo Branco, Costa e Silva, famosíssimo pelo ato institucional número 5, Costa e Silva. Depois tivemos Emílio Garrastazu Médici, que é o presidente que é muito famoso por conta do milagre econômico. Depois tivemos Ernesto Geisel, que é considerado o presidente que começou a fazer a distensão, que começou a flexibilizar o regime, abrindo espaço para o retorno de uma situação democrática no país, por pressão da sociedade sobre o governo dele. E, finalmente, o último presidente do regime militar foi João Batista Figueiredo, que, em 79, ao implementar a lei de anistia, então, promoveu o perdão tanto para os que lutaram contra o regime militar, quanto foi dado perdão para os militares, né, que fizeram repressão àqueles que não aceitavam o regime. Mas aí a gente tem, nesse cenário do início da década de 70, o aumento dos juros no cenário internacional. Então, o Brasil tinha que gastar muito dinheiro para pagar juros da dívida externa, e associado a isso, tivemos a crise internacional do petróleo, que põe esse milagre por terra. Vale dizer que no milagre econômico, o crescimento da economia brasileira girava, em média, de 11%. O crescimento do PIB era de 7% a 13%. Tá? Então, tínhamos aí uma média aproximada de 11%. Em 85, finalmente, o regime militar chega ao fim. Há uma eleição indireta, Tancredo Neves é eleito indiretamente presidente, tendo como vice José Sarney. E aí esse período, de 85 até hoje, é um período da nossa história que nós chamamos de redemocratização. E vale dizer que o programa da SFSEX vem até o governo Sarney, que é o primeiro presidente a governar o Brasil pós-ditadura militar. E o que é muito importante você saber do governo de Sarney é que tivemos 4 planos econômicos, Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, que impuseram à economia congelamento de preços, congelamento de salários, mas nenhum desses 4 planos resolveu a problemática do aumento da inflação e da pobreza. E outro ponto também que merece destaque no governo Sarney foi a vigência da última Constituição brasileira, que vigora no país nesse momento. Em 1988 ela foi implementada e é chamada de Constituição Cidadã. É a Constituição que rege a vida do brasileiro hoje, que criou eleições em 2 turnos, como acontece no Brasil hoje, determinou que racismo é crime inafiançável e reduziu o direito de voto de 18 anos para 16, dando chance dos jovens votar, tá bom? É isso aí, pessoal. O programa da SFSEX, ele acontece dentro dessa linha do tempo. Então, a gente tem aqui o início do programa nesse período da colonização, da implantação do sistema de capitanias hereditárias e de governo geral, passando por todas essas etapas que eu apresentei para vocês. Então, passando por todos os períodos da história do Brasil. Então, é muita coisa, tá? É muita relação, e por isso a gente tem que dar uma atenção muito especial à história, porque é uma das provas que a gente pode dizer das mais detalhistas por conta desta grande efervescência de acontecimentos ao longo da nossa história. Tá bom? É isso aí. Bom estudo para vocês e até uma próxima vez.